céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prazer muito grande estar de volta aqui para falar com os irmãos, depois de um tempinho, né? Mas somos gratos a Deus, porque em todo tempo Ele tem sido bom, Ele tem sido misericordioso e não tem nos abandonado. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e vamos falar sobre Elias, né? Sobre Elias, sobre Acabe. Nós vamos ler a palavra de Deus em primeiro livro dos Reis, capítulo 17, de 1 a 7. E hoje nós temos como título da nossa mensagem: o período de seca não cancela os desígnios de Deus. E vamos orar. Então, antes de nós fazermos a leitura, Deus, nós te louvamos, Pai, por tudo que Tu és, pelas Tuas misericórdias, pelos Teus benefícios. Tu és amado, Deus das nossas vidas, o grande eu sou, Senhor, de nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, porque em meio a momentos difíceis que temos passado, Senhor, o Senhor não se ausenta de nós. Os Teus propósitos, Senhor Deus, são os mesmos, Senhor. Ao tempo da dificuldade, Senhor Deus, não anula, Senhor Deus, a Tua soberania. E nós te louvamos por isso. Obrigado pela Tua igreja, Deus. Obrigado por cada um que está ouvindo nesta noite. Que o Senhor possa falar, Senhor Deus, aos nossos corações. Fica, Senhor, conosco. Fica com Teu povo, Senhor, espalhado, Senhor Deus, por todos os lugares. Toma cada um nas Tuas mãos. Nós te oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17, do verso de 1 a 7. Mas deixa sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar, né, em alguns textos ainda. E diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do oriente e esconde-te junto à torrente de Querite.
fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Muito bem. Antes de nós entrarmos nesse texto, nós precisamos falar um pouquinho do contexto do que estava existindo naquela época, né? Precisamos ainda falar um pouquinho do que houve antes de que acontecesse essa profecia que Elias fez a Acabe. Os reis eram infiéis naquele tempo, né? E o rei Onri, que é pai de Acabe, foi um rei também infiel a Deus. E Acabe, muito mais do que os demais reis que antecederam a ele, Acabe era um homem de coração duro. Acabe era um homem que era muito leviano. E além de ele levantar um altar a Baal, Acabe também casou com Jezabel, e que nós conhecemos a história de Jezabel, uma mulher também muito ruim. E Jezabel, ela juntou-se com Acabe, eles levantaram também um altar ídolo, né? Um altar a Baal, Deus das tempestades, Deus do clima, Deus dos céus, um Deus da vida e da fertilidade. Ele levanta também o poste ídolo, onde aumenta ainda mais as abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel. Mais do que todos os outros reis, Acabe foi um rei muito mau. E o povo de Deus sofreu com isso, né? Então nós vamos dizer então agora o porquê que Elias precisava, porquê que Deus mandou Elias mandar a Acabe um recado. E diz assim: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá. Ele prediz a Acabe que haverá anos difíceis, anos de seca naquela região. Elias, um homem simples, um homem tesbita, que a gente não ouve falar da linhagem de Elias, mas com certeza era um homem que se prostrava diante do Senhor. Antes mesmo dele ir até Acabe, antes mesmo dele dizer para Acabe o que iria acontecer, Elias primeiro estava aos pés do Senhor. Em meio a um povo idólatra, havia alguém que servia a um Deus vivo. Em meio a um homem rude, existia um profeta de Deus que estava aos pés do Senhor para levar uma mensagem de Deus para aquele homem. Acabe com o coração duro, Elias com o coração quebrantado. O recado foi dado, e Elias disse a Acabe: não haverá chuva nessa terra. Quando o Senhor dá esta palavra através de Elias, o que o Senhor faz? O Senhor diz para Elias: afasta, sai, retira-se daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Queribe, fronteira do Jordão. Deus manda Elias se afastar. Por quê? A partir do momento que aquele recado foi dado, Acabe e Jezabel não ficariam satisfeitos. Eles estariam atrás de Elias o tempo todo. Eles não aceitariam aquele recado de Elias, sabendo que ele era um servo do Deus vivo, né? E Deus manda que ele se afaste. Deus manda, por quê? Porque Deus tem planos também através desse afastamento de Elias. E ele tem planos maiores e melhores que podem ser revelados a partir desse tempo, mediante a obediência à ordem do Senhor. Versículo 4 diz assim: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Nós estamos vivendo num período muito difícil, um período em que nós estamos parados, né? Muitos estão parados, sem ter por onde ir, sem como pensar, o que fazer, e nós temos que ter a certeza que planos maiores e melhores estão sendo revelados através desses tempos, irão ser revelados através desse tempo. E seguindo, nós vamos ver o verso 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão.
Elias obedeceu. Se nós queremos receber resposta de Deus, se nós queremos nesse tempo difícil aceitar de que Deus tem propósito na nossa vida, nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos falar com o Senhor. Fala, Deus, que o teu servo ouve. Nós precisamos saber que existe propósito de Deus junto ao ribeiro. Existe propósito de Deus para onde Ele quer nos mandar. Querite, naquele momento, era um lugar de quê? De refúgio para Elias. Um lugar de aguardar. Querite, naquele momento, era um lugar onde Deus queria poupar a vida de Elias. E hoje nós estamos dentro das nossas casas. Muitos já estão saindo, mas a maioria está dentro das suas próprias casas. É um lugar de refúgio. Refúgio diante de algo invisível que nós não estamos vendo. Então, há um momento de obediência. Mesmo mediante, às vezes, nós acharmos que os homens não têm credibilidade quando nos dão ordem, nós precisamos saber de ser obedientes quando Deus quer que nós sejamos obedientes. Então, naquele momento, Querite, onde Deus mandou Elias, era um lugar de refúgio. Se pudéssemos, nós já teríamos mudado a situação atual, mas precisamos aguardar no Senhor. Se Elias pudesse naquele momento não sair, ele não sairia, mas ele era obediente ao Senhor, ele precisava ir adiante para onde o Senhor queria levá-lo. E aí, quando nós falamos nessa situação atual, que precisamos aguardar no Senhor, quando nós olhamos para a vida de Elias, ele poderia estar sendo ameaçado, e Elias precisava de refúgio, Elias precisava aguardar, nós lembramos de Davi. Davi, no momento difícil, lá no Salmo 57:1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. É assim que Deus tem feito conosco. É assim que nós estamos vivendo, debaixo das asas do Senhor, até que passem as calamidades. Não tem sido fácil. Em meio a tudo isso que nós estamos passando, outras coisas têm acontecido. Muitas coisas têm acontecido em nossas vidas. Perdas, sofrimentos. Nós temos visto pessoas ao nosso lado sofrerem sem a gente poder ajudar. E tudo isso, nós vamos lá quando Elias simplesmente obedece e ouve a voz de Deus. E Elias ali fica por um período. E ali ele fica esperando de Deus. E o que Deus prometeu lá? Vai para lá, vai estar lá, porque de lá beberás da torrente. E ordenei aos corvos que vão lá e te sustentem. E assim aconteceu. O verso 6 diz assim: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Não faltou suprimento para Elias. Não faltou providência de Deus para Elias naquele momento. Não faltou presença de Deus naquele momento. Não era de uma maneira normal, mas Deus enviava a provisão. Não é normal muitas vezes o que tem acontecido conosco, mas Deus tem nos dado provisão. Deus deixa que nós choremos, mas Ele nos traz o consolo. Deus tem nos dado momentos de aflição, mas Ele nos traz o refrigério. E é realmente debaixo das suas asas que nós temos nos abrigado. E aí vamos ter a certeza de que Elias foi alimentado. Elias tinha água. Lá na terra já estavam passando por problemas. Mas ali para onde Deus levou Elias, Deus estava suprindo as suas necessidades. Só que aconteceu algo. Passado dias, a torrente secou, porque não chovia naquela terra. A torrente era um riacho, e aquele riacho de onde Elias pegava água, de onde vinha água para ele, acabou. E ao não ter água, os corvos também não vinham, porque eram aves, e as aves elas vão onde também tem água. E ali secou o ribeiro. Não chovia mais naquela terra. Parece que ali estava encerrando um ciclo, mas o grande propósito de Deus em tudo isso estava para acontecer. O grande propósito de Deus estava sendo revelado a partir daquele momento. Planos maiores e melhores podem ser revelados a partir da seca.
Planos maiores e melhores podem ser revelados a partir de uma torrente que se seca. No tempo da seca, Deus fala conosco. No tempo da dificuldade, Deus não cessa de falar conosco. A voz dele continua conosco. E aí nós vamos lá no verso 8, que diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão da tua mão. Logo atrás, Deus mandou que os corvos viessem trazer alimento para Elias, água para Elias. Ali na torrente tinha água, mas acabou. Já não tinha mais alimento, já não tinha mais água. Mas Deus não fechou, não cerrou as comportas do céu para Elias. O que Deus fez? Vai a Sarepta, sai daqui, vai onde eu estou te mandando. Lá você vai encontrar uma mulher, uma viúva. Ela vai te dar água, ela vai te dar comida. Ela vai providenciar aquilo que você precisa. E aí aquela mulher assim fez. Só que aquela mulher também não tinha, de fato, aquilo que ele estava precisando também. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, eu vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias deu uma profecia a Acabe. O Senhor o tirou e levou para Querite. Ele ficou à beira de um riacho, o riacho secou. O Senhor o manda encontrar lá na terra de Sarepta uma viúva, que ela daria água e alimento. Aquela mulher não tinha alimento para Elias. Ela tinha apenas um bocado de azeite, um bocado de farinha, um pouquinho de azeite para ela e seu filho comer e depois morrer. E Elias disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Farás para ti e para teu filho. Ao secar os ribeiros, os corvos não vinham, mas Deus mandava Elias ir para Sarepta. O encontro, lá ele encontra água. A viúva mata a sua sede. A alimentação da viúva, que mal conseguia dar para si própria e seu filho, começa a ter que ser dividida com alguém. Só que ela acredita no homem de Deus. Ela crê naquilo que Elias disse. Faça primeiro disso que você tem, do pouco que você tem, faça um bolo para mim primeiro. Eu vou comer primeiro, para depois você dar você e seu filho. Ao começar o plano de Deus na vida do profeta, aquela mulher estava incluída. Naquele momento, naquele contexto de tudo que estava acontecendo, Deus queria atingir a vida de alguém. Nesse momento que nós estamos vivendo, mesmo sofrendo às vezes, mesmo chorando às vezes, o propósito de Deus não é só para nós. Deus tem propósito na vida de alguém através de nós. Nesses momentos de pandemia em que estamos vivendo, Deus quer usar as nossas vidas para sermos bênção na vida de alguém. Pela internet, pessoas que nunca foram na igreja, pessoas que nunca adentraram pelas portas da nossa igreja, estão ouvindo as mensagens e Deus tem falado ao coração delas. E Deus tem dito para nós: prepare a sua vida, creia, obedeça, porque eu tenho propósito no futuro. Está chegando o tempo dos propósitos se cumprirem. A mulher obedeceu ao profeta. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da sua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra.
Ela só tinha um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. E o Senhor disse através de Elias: não vai faltar, até que volte a chover na terra. A tua panela será farta. E eu posso dizer para você, meu irmão, até que termine essa pandemia e tudo volte ao normal, não vai faltar bênção de Deus na sua vida. Até que passem as calamidades, Deus não vai te deixar sozinho. Até que passe o momento do choro, Deus não vai te deixar sufocar. Deus vai te trazer alegria em meio à tristeza. Deus vai fazer você sorrir em meio às lágrimas, porque são circunstâncias que independem de nós. Dependemos do poder de Deus, nós dependemos da soberania de Deus, nós dependemos do Espírito Santo de Deus que existe em nós. Ali aquela mulher primeiro supriu a necessidade do profeta. O Senhor Jesus disse para nós: busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse momento em que muitos estão deixando de buscar a presença de Deus, precisamos retornar à presença, precisamos retornar aos pés do Senhor, buscar primeiro a presença dEle, porque Ele vai suprir as nossas necessidades. As demais coisas serão acrescentadas a partir do momento que nós estivermos buscando a face do nosso Deus. O livro de Lucas, lá no capítulo 4, versos 25 e 26, diz assim: na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Tem muitas pessoas que estão precisando de nós. Tem muitas pessoas que estão precisando, de ouvir a palavra de Deus. Mas o Senhor às vezes nos direciona a uma. Então, se você nesse momento de pandemia, no momento de dificuldade, se você achar uma pessoa em que você fale do amor de Deus, uma pessoa que você testifique daquilo que Deus tem feito na sua vida, uma pessoa que tem um coração duro, mas que você joga a semente e fala: Senhor, que nessa terra possa germinar essa semente, já vai valer a pena, já vai valer tudo isso. Vidas poderão ser salvas através de nós nesse tempo. Vidas poderão ser transformadas através de nós nesse tempo. Havia propósito para aquela viúva. Muitas existiam, mas naquele momento o propósito de Deus era para a viúva, para aquela viúva, para que Deus pudesse dar comida na sua panela. E não só isso, o seu filho adoeceu, o seu filho esteve morto. E o que ela disse para o profeta? Você esteve até aqui, me ajuda. Elias vai lá, ora pelo seu filho é curado e devolvido com vida a ela. Então o propósito de Deus não foi só farinha, não foi só comida, foi vida. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente nesse momento que nós precisamos também orar por essas pessoas para que Deus traga vida novamente a elas. E este tempo é um tempo difícil, mas é um tempo que o Senhor passa conosco. É um tempo que Deus não tem nos deixado, Deus não tem nos desamparado. Este tempo de seca está compondo um plano maior dos propósitos de Deus. Esse tempo que nós estamos passando, ele está compondo um plano que Deus tem traçado para a humanidade. Muitos não estão entendendo, muitos não estão ouvindo. Nós, às vezes, estamos criticando. Nós precisamos nos calar mais, criticarmos menos e buscarmos mais a face de Deus. Muitos podem se perder nesse período, mas muitos podem também se render aos pés do Senhor nesse período. Enquanto estamos atravessando esse riacho seco, Deus vai nos aperfeiçoando. Deus vai nos triturando às vezes. Deus está mostrando a nós até onde está indo a nossa fé. E às vezes nós perguntamos: Deus, não chega. Não já chega, precisa de mais coisas. E Deus está dizendo assim: eu estou passando com você. Eu estou ao seu lado. Se você perdeu, eu vou te restituir. Se você está sofrendo, eu sou o seu alívio. Mas há necessidade de que se passe esse tempo. O povo está distante de Deus. A humanidade está distante de Deus. Há escárnio da palavra de Deus. As pessoas estão desacreditando de quem é Deus.
que Deus está nos mostrando: eu sou o que sou, eu sou aquele que domina a terra, eu sou o dono, a minha soberania ninguém tira, eu sou o dono dessa terra, eu faço o que melhor aprove para que essa terra mude. E mesmo que não queiram mudar, eu estou mostrando quem eu sou. O riacho secou, mas Deus não deixou de operar. As coisas aconteceram, mas Deus não deixou de operar. Quantas vidas Deus tem poupado? Quantas vidas Deus tem tratado? Quantas vidas Deus tem resgatado para Ele nesse momento? Há propósito de Deus em todas as coisas. Deus está vendo o nosso futuro neste momento e está nos dizendo: o seu presente é de riacho seco, mas eu já ordenei o seu futuro. A minha soberania não foi anulada. Está chegando os dias de muitas águas. Está chegando o dia de azeite e farinha na botija. Está chegando o dia de restaurar a vida daqueles que estão perdidos. Está chegando o dia de tudo isso passar e que eu continuarei sendo soberano. Eu continuarei no controle de todas as coisas, porque eu não perdi o controle. Essa é a palavra de Deus. A direção de Deus, ela inclui provisão. Deus, mediante a homens maus, Deus mesmo olhando o coração de homens duros, mesmo Deus olhando que os homens estão interessados em si próprios, deixando de lado aquilo que deveria ser importante nesse momento, mesmo assim Deus diz: eu sou soberano. Eu sou aquele que dou, coloco no trono, sou aquele que abato e que tiro também do trono. Eu sou aquele que dou a vida, aquele que tiro a vida. Eu sou aquele que dou a seca, mas aquele que faz jorrar a água novamente. Precisamos confiar dia após dia que o nosso Deus é o Deus soberano, de que o nosso Deus não nos abandona. No período de seca, no período de riacho seco, não se cancelam os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus continuarão sempre os mesmos. Eles continuarão sendo aqueles que sempre virá o melhor para as nossas vidas. Os planos de Deus para as nossas vidas não mudarão. Mudou-se sim o comportamento, mudou-se sim as perdas, né? Nós perdemos, nós temos perdido, nós ainda vamos perder, mas os propósitos de Deus nós não entendemos, mas eles são os melhores para as nossas vidas. O tempo de Deus, o kairós de Deus, não é nosso, é dele. O nosso tempo é aquele tempo limitado que nós queremos para hoje, para aqui e agora. Nós queremos que amanhã tudo isso já esteja acabado, que nós estejamos juntos novamente. Vai acontecer no kairós de Deus. Nós queremos muito estar com os irmãos, nós queremos muito estarmos juntos, mas ainda não é o tempo. Vai chegar. É só acalmar o nosso coração e Deus vai estar conosco. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, a cada lar, que Deus possa estar nos ajudando, que Deus possa estar nos orientando, que nós tenhamos firmeza de que o Deus das nossas vidas não nos abandonou. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Deus, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada, Senhor, porque os teus planos não são frustrados para as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor permanece conosco. Continue com a tua igreja, continue com aqueles ouvintes, ó Deus, que tem, Senhor, acompanhado a cada um de nós aqui por este canal. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e abençoando a cada um deles. Fala, Deus, cada vez mais ao nosso coração. Nos abençoa, Senhor Deus, nos dê, Senhor, paciência, nos dê perseverança, nos dê, Senhor Deus, fé de que o Senhor não nos abandona, não nos abandonará, estará sempre conosco. Fica, Senhor Deus, com a tua igreja, fica com os nossos líderes, ó Deus, fica com o nosso pastor, ó Pai, continue dando sabedoria a ele, aos nossos presbíteros, ó Pai querido. Toma cada membro da tua igreja nas tuas mãos, abençoa aqueles que estão sofrendo, Senhor Deus, nesse dia, leva alívio aos seus corações. Nós choramos, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz, crer, observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome